Hoje nós continuamos ali dentro da cronologia, estudando e meditando na palavra de Deus, dentro da cronologia ali que vai levar à crucificação. Mas semana passada nós vimos a última ceia, a soberania de Deus sobre todas as coisas, e hoje não é diferente. Nós vamos ver Deus agindo e controlando, mesmo que em detrimento próprio, mesmo trazendo sofrimento para Ele e para Jesus. Ele cumpre a sua palavra, cumpre o seu propósito, ele sabe aquilo que deve acontecer e ele vem agir nesse favor. Nós, dentro dessa última semana de Jesus, nós já vimos a entrada triunfal, a purificação do templo, os ensinamentos e confrontos ali na terça-feira com os líderes religiosos, e a pregação do sermão escatológico. E na quarta-feira uma coisa diferente acontece. Quarta-feira é o dia em que Judas procura os líderes religiosos para poder negociar a vida de Jesus, para poder definir um valor e entregar Jesus ali por aquele preço. E nós vimos já há algumas semanas, viemos falando sobre isso. 30 moedas de prata equivalia ao valor de um escravo doente ou de um animal ferido. Jesus é vendido por um seguidor, um discípulo, um amigo que andou próximo durante um pouco mais de 3 anos e fez isso simplesmente por um valor irrisório, 1/10 do valor do perfume que aquela mulher lá em Betânia, Maria, derrama sobre os pés de Jesus. Por isso a gente vê ali Judas achando, vai desperdiçar esse dinheiro todo, porque o negócio que ele tinha feito, ele começa a ver que não tinha sido tão lucrativo assim. Na quinta-feira, então, nós começamos a ver a semana passada, nós falamos sobre a última ceia que acontece na quinta-feira, e agora nós vamos ver os desdobramentos. Acaba ali aquela cerimônia da última ceia ali com os discípulos. Jesus sai em direção ao Jardim das Oliveiras, especificamente para um local chamado Getsemane, dentro do Jardim das Oliveiras, um local chamado Getsemane, onde era prensada as azeitonas para fazer o azeite. E na sequência então dessa madrugada, Getsemane, prisão e julgamento, o primeiro início do julgamento de Jesus. Esse diálogo aqui que nós começamos a ver acontece possivelmente quando eles estão a caminho do Monte das Oliveiras. Os versículos que se seguem vão declarar que Deus é quem está no controle de todas as coisas, não são os homens, não é Judas, não são os sacerdotes, nenhum deles. Quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. Fica claro, nesse texto que nós vamos meditar, que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. E fica claro a santidade de Jesus e a vontade soberana de Deus por me amar e por te amar, para fazer acontecer aí o resgate de cada um de nós. Então, em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27, começa a dizer assim, não vou ler o texto todo, nós vamos acompanhando o desenvolvimento aí dos versículos. Ele vai dizer: então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizarei, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está citando um salmo, está citando Zacarias capítulo 13, versículo 7. E ele usa algumas palavras que valem a pena observar. Se você tem sua Bíblia e consegue fazer a marcação no celular, no tablet ou de papel, o escandalizar, a palavra aí pode ser escandalizar, como está traduzida para o português, mas no sentido que Marcos está colocando para a gente, o escandalizar é abandonar. Ela pode ser traduzida, uma das traduções é abandonar, e abandonar aqui por causa de um fracasso espiritual que eles estavam vivendo ali, eles viveriam ali a partir daquele momento. Jesus cita Zacarias 13, 7, alertando de que quando o pastor vier a ser ferido, as ovelhas sairiam, fugiriam, iriam se escandalizar. É uma atitude covarde dos discípulos. E fugir ali do Getsemane por conta daquilo que iria acontecer. Mas é interessante você observar que isso não pegou Jesus de surpresa. Ele está avisando antes de acontecer.
vai acontecer e vocês vão fugir. O ferir o pastor, ele está anunciando que ele iria morrer, ele já estava avisando a sua morte, ele está falando, há um plano de redenção, há um plano de salvação estendido para todos nós, e isso, para que esse plano se cumpra, a morte de Jesus era necessária. Ele está falando, a minha morte é necessária. É tão interessante do controle de Deus que algumas coisas vão passando desapercebidas e a gente, se não juntar as pontinhas, a gente perde. João capítulo 18, verso 10, aqui João vai descrever que ali naquele momento da prisão, Pedro tira uma espada, uma faca e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. João vai dizer quem é esse servo, é Malco. E Jesus vai lá e cura, repreende Pedro e fala para que não é assim que acontece, que não era assim porque estava dentro do propósito de Deus. Mas observe que se Jesus não tivesse tido a ação de curar a Malcolm, ter colocado a orelha dele de volta no lugar e ter pregado, é o termo que usa, né, colado a orelha dele de volta, não era só Jesus que estava indo sendo preso, seria levado. Pedro também seria levado. Não seriam 3 naquela cruz, 2 ladrões e um justo, mas Pedro estaria ali e não era a hora de Pedro. Jesus toma a atitude de repreender e curar, porque ainda não era chegado o momento de Pedro agir, dele tomar a iniciativa. Quem estava no controle de todas as coisas ainda era o Senhor. O versículo 28 diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós. E eu não pulei aqui. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. É uma promessa que ele faz. Olha, ele fala, eu vou morrer. Isso é fato, está dentro do propósito de Deus. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou na frente de vocês. E quando vocês chegarem na Galileia, eu já vou estar lá. O que Jesus estava dizendo é que ele estava caminhando para a cruz, para a sua morte, não como alguém derrotado, não como alguém que estava sendo julgado por um crime. Ele estava caminhando como um rei que caminha para a sua coroação. É ali na cruz que Jesus triunfa sobre a morte, e é aqui antes da cruz que ele anuncia que ele vai ressuscitar e que irá à frente deles para a Galileia. Nem a morte, nem a fuga dos discípulos será definitiva. Jesus está dizendo isso para eles. E ele fala, voltem para a Galileia. Quando vocês chegarem lá, eu já vou estar lá. Se você observar o desenrolar da história de Jesus, lá no começo, lá em 2019, já fevereiro de 2019, quando nós começamos a estudar Marcos, né, e a pregar sobre Marcos, tudo começa no Mar da Galileia. E agora Jesus fala, voltem para onde vocês começaram, porque vai chegar o momento de um novo recomeço. O Cristo ressurreto se encontrará com seus discípulos e vai ajudá-los a superar os seus fracassos e vai ajudá-los a caminharem em vitória, de vitória em vitória, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. E ser cristão é isso, irmãos. Ser cristão é seguir a Cristo, não é querer tomar a dianteira e ir à frente querendo fazer alguma coisa que Jesus não fez, ou ir a algum lugar onde Jesus não foi. Ser cristão é deixar Jesus ir na frente e ir seguindo o nosso Senhor e Mestre. Há somente uma maneira, é isso que Jesus está dizendo para eles e para todos nós, há somente uma maneira de vencer a nossa tendência, a nossa propensão para o pecado. É a presença de Deus em nossas vidas, é a manifestação do poder do Espírito Santo em nós. E isso só vai acontecer quando você deixar de seguir os seus caminhos para seguir atrás de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um livramento de sorte que podeis suportar. É a palavra de Deus para cada um de nós. Ele está falando, vai acontecer, dias ruins virão. Creiam em mim, eu estou adiante. Creiam em mim, continuem a me seguir. Creiam em mim, façam o que eu estou lhes orientando. Os versículos agora, a partir do verso 29, vai dizer assim, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o final do versículo 31 diz: assim disseram todos. E eu gosto sempre de voltar nesse texto, lembrar desse finalzinho, que nós sempre olhamos Pedro como aquele que nega Jesus. Mas se você pegar a última frase do versículo 31, diz: assim disseram todos. Então não foi só Pedro que negou, todos negaram. Pedro negou com palavras, os outros negaram fugindo. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Realmente Pedro queria seguir Jesus. Ele não estava agindo ali, não era uma coisa da boca para fora. Pedro desejava fazer a vontade de Deus. Pedro sabia quem era Jesus, reconhecia isso, e ele queria dizer para Jesus que ele estava pronto para sofrer qualquer consequência de estar na sua presença. Só que Pedro comete um erro que todos nós, por vezes, cometemos. Pedro se achou crente demais. Querido, Pedro olhou para os outros discípulos e falou: estou acima da média, eu faço parte do grupo mais íntimo de Jesus, e se eu faço parte do grupo mais íntimo de Jesus é porque a minha fé é melhor, então eu dou conta. Se os outros não dão conta, problema deles, eu dou conta. Pedro se julgou melhor do que os outros discípulos, pensou ser mais crente, pensou ser mais forte, pensou ser mais confiável e fiel do que os outros servos do Senhor. Ele achou que estava pronto para ir até a morte. Mas na hora H, Pedro não conseguiu cumprir a sua promessa, não conseguiu cumprir a sua palavra. Jesus, entretanto, revela que Pedro, naquela mesma noite, iria fraquejar, iria demonstrar que aquela promessa seria quebrada. Pedro não ia dar conta. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. É uma palavra que deve marcar os nossos corações. Pedro se achava melhor, mais crente, mais forte, e talvez até fosse, mas isso não deu a ele o direito de se sentir superior, porque em questões de fé, às vezes aqueles que nós julgamos ser mais fracos que nós, se revelam mais fortes na hora da necessidade. Marcos capítulo 14, versículo 32, continua o texto e ele vai dizendo assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Getsêmani, como eu disse, fica no Monte das Oliveiras, e dentro, num espaço particular do Monte das Oliveiras, possivelmente esse local de prensar azeites. Pense num local assim, uma grande pedra redonda, onde era movimentada por animais de tração, para estar jogando. Vamos imaginar assim, pense numa bacia bem grande de pedra, onde as azeitonas eram jogadas e tinha uma pedra enorme que ficava rodando de forma circular, puxada por um animal, e aquela pedra grande, pesada, amassava, triturava as azeitonas e dali extraía o azeite. Esse local, de nome Getsêmani, que significa prensa do azeite, prensa da azeitona, era um local costumeiramente usado por Jesus. A gente vai ver isso em João 18, versículos 1 e 2. Lá no final do versículo 2, Judas fala que vai para lá porque sabe que Jesus estivera lá, porque eles iam constantemente, costumeiramente para aquele local. Era um local certamente de propriedade de algum discípulo de Jesus, que fala: quando você estiver aqui, pode usar o local, fique à vontade para usar o local, e possivelmente estava ali para aquilo que precisava. E Judas sabia disso. O local era destinado, e é interessante da gente ver isso, o local destinado a prensar o azeite também é o local destinado a trazer sofrimento e dor, um dos momentos na história de maior angústia da vida de Jesus. É ali, espremido por toda a agonia, tristeza, dor, ao ponto de desejar a morte, que sai de Jesus ali o seu melhor, e ele se entrega a fazer a vontade de Deus. A partir daquele momento, a vida de Jesus e dos seus discípulos seriam diferentes. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado
e a palavra é bem colocada para essa ocasião, esmagado por causa das nossas iniquidades. Lembra daquela grande pedra que espremia as azeitonas? Considere ela o seu pecado. E Jesus as azeitonas lançadas ali naquele lagar. E o seu pecado passando e trazendo dor e sofrimento, esmagando Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Jesus nos ensina que a forma segura de enfrentar a tentação, as dificuldades, a tribulação, não é pelo caminho que nós conhecemos, ou por aquilo que nós achamos saber, ou pela nossa força, como Pedro queria fazer. O caminho para enfrentar momentos difíceis assim é a oração. E Jesus então estimula os seus discípulos a orarem. Ele vai chamar para perto de si, no versículo 33, ele vai chamar 3 dos seus amigos mais próximos. Ele chama Pedro, Tiago e João para junto de si. Esse era o círculo mais chegado de Jesus. Eram aqueles que se aproximavam, que Jesus tinha momentos mais particulares. São esses 3 que estão em momentos cruciais ali na caminhada de Jesus. Lá na ressurreição da filha de Jairo, só esses 3 tiveram o privilégio de entrar e ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Lá na transfiguração, só esses 3 estiveram presentes para ver Jesus sendo transfigurado. No momento particular, ali no Sermão do Monte, são esses 3 e André que chegam para Jesus e perguntam: nos explique isso, tudo isso que você está ensinando. E Jesus desvenda tudo aquilo que ele tinha ensinado, explicando o que estaria para acontecer já no final dos tempos. Irmãos, como Filho de Deus, Jesus estava plenamente consciente de tudo o que estava para acontecer. Mas naquele momento, o Jesus que também era homem, 100% Deus, mas também 100% homem, naquele momento difícil da sua vida, ele queria os amigos perto dele. E traz para perto dele 3 amigos, os mais chegados, e faz um pedido: ore comigo. O triste é saber que nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, na hora que Jesus precisava de uma pessoa, um ombro amigo ao lado dele, os mais chegados não tiveram coragem de se manter firmes ali e dormem, enquanto Jesus precisava que eles orassem. O versículo 33 diz assim: começou a sentir-se então tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A tristeza de Jesus aqui é evidenciada com a expressão até a morte, para que a gente tenha noção do peso que foi aquele momento, tanto físico quanto emocional para a vida de Jesus. Revela o desespero que ele estava sofrendo. Isaías 53:5 vai falar que a partir dali ele vai se identificar como o homem de dores, de Isaías 53:3. A sua agonia é um lembrete de que nesse vale de lágrimas, todos nós vamos passar por momentos difíceis, até o próprio Filho de Deus. Circunstâncias extremamente complicadas, mas também extremamente importantes para que o plano futuro de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. É interessante ver que todo esse pavor, angústia e tristeza de Jesus não era apenas por causa das dores físicas que ele iria sofrer, e ele sabia disso, mas a sua angústia toda não é somente por conta da dor física ou da dor emocional que ele estava sentindo ali naquele momento. Olha, ele sabia tudo o que estava para acontecer. Ele chama os amigos para perto, e os amigos não se incomodam, adormecem ali diante dos olhos dele. Mas o que mais pesava ali era a terrível certeza de que os pecados do mundo iriam ser lançados sobre os seus ombros. O meu pecado foi lançado sobre a cruz, o seu pecado foi lançado sobre a cruz. A nossa iniquidade estava sobre ele. Cada pecado, cada um,
naquele momento, pesava sobre a vida daquele que já estava sendo feito o servo sofredor. Há uma outra razão para o sofrimento de Jesus ali de forma tão intensa. Jesus é um com o Pai, assim como o Espírito Santo, e é assim que nós cremos, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, uns como uma só pessoa. Mas ali na cruz, Jesus sabia que por causa dos nossos pecados, essa unidade seria rompida, até que o Espírito Santo trouxesse dos mortos 3 dias depois. Mas ali naquele momento ele sabia que aquilo que existiu desde antes da fundação de todas as coisas, desde a eternidade passada, a unidade dele com o Pai e com o Espírito seria rompida, porque um pecador, eu e você, precisávamos ser perdoados. O pecado, os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele estava sofrendo e ele precisava sofrer. Porque se ele decidisse mandar os anjos e interromper tudo aquilo, eu e você não teríamos oportunidade de salvação. Toda a humanidade já estaria condenada à morte. O sofrimento foi tão intenso que Lucas 22, de 43 a 44, vai falar que Deus manda um anjo do céu para fortalecer a sua alma, e ele chega a chorar lágrimas como de sangue, de tão intenso que foi tudo aquilo que ele viveu ali. O verso 34, Jesus faz um apelo para aqueles que estavam ali e fala, eu acho que eu passei demais aqui. Fica aqui e vigia. O que Jesus estava dizendo para aqueles 3 amigos, e eram amigos, é que a oração é o caminho que leva a Deus. É que a oração é a arma mais poderosa que a gente pode ter para os dias difíceis. É que a oração é o consolo para aqueles que estão aflitos. E mais do que isso, a oração é o prazer de estarmos na presença de Deus. Orar, irmãos, é levar as nossas alegrias, as nossas tristezas e colocá-las diante do trono de Deus. E é um privilégio que Deus dá apenas aos seus filhos. Você já parou para pensar no privilégio que é orar? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para você e fala: pode vir para mim, eu vou te escutar, eu vou me inclinar e ouvir as suas orações. E se o que você deseja está dentro dos meus propósitos, vai acontecer, eu vou fazer acontecer. Irmãos, isso é tremendo, é maravilhoso, nós não podemos nunca perder isso de vista. A prioridade de Jesus ali naquele momento, de maior angústia da sua vida, não foi organizar um exército, não foi procurar advogados, não foi levantar recursos, foi orar. Sabe, os momentos da sua vida em que seu coração está apertado, você fala, não sei o que fazer, fale com Deus, porque Deus sabe o que fazer. Jesus desejava que naquela noite de intensa tribulação, que seus amigos estivessem com ele, ali em oração, que o sustentassem durante aquela vigília. E ele fala pelo menos por 1 hora. Riley vai falar assim: jamais encontraremos receita melhor do que esta. Se quisermos suportar com paciência as aflições, a primeira pessoa a quem devemos ir em nossas aflições é Deus. A primeira queixa que devemos exprimir deve ser em formato de oração. E ele encerra falando: o conselho de Tiago é de grande peso. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago 5:13. O verso 35 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupado aquela hora. Os judeus tinham o hábito de orar de pé, com as mãos levantadas para o céu e o rosto voltado para o céu. Era assim que eles oravam. Mas naquele momento em que o meu pecado e o seu pecado estava sendo lançado sobre os ombros de Jesus, ele se prostra
lança o rosto em terra e literalmente com o rosto em terra ele clama ao seu Pai. Era o peso do nosso pecado sobre os seus ombros. Ele então começa a dizer: tudo é possível, e se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era símbolo da ira divina, e é símbolo da ira divina. Você vai ver isso em Isaías capítulo 5, em Jeremias capítulo 25, em Apocalipse 14, 16 e em vários outros textos. O cálice representando a ira divina sendo lançada, pronta para lançar sobre aqueles que rejeitam a sua orientação. E o verso 35 começa Jesus dizendo assim: se possível. Jesus faz um pedido de forma condicional. Ele sabia que Deus tinha poder. Ele sabia que Deus podia mudar aquele momento, tirar, aliviar, até afastar todos dali. Mas Ele não quer que a sua vontade se cumpra. Ele fala: se estiver dentro do seu plano, se possível. Porque Ele sabe que a vontade de Deus é aquela que deve prevalecer sobre a vida de cada um de nós. E Ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Como homem, Jesus receia o sofrimento e a dor que estava por vir. E Ele sabia que espiritualmente o peso do nosso pecado ia doer muito sobre Ele. E Ele fala: não seja feito o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Às vezes nós somos levados a pensar, irmãos, que por que Deus não livrou Jesus? Se Deus tinha poder para fazer todas as coisas e qualquer coisa, e tem poder para isso, por que Ele não impediu a morte e o sofrimento de Jesus? Eu quero levá-lo a considerar que Ele não leva Jesus, porque Ele e Jesus, o Espírito Santo e o Pai, a Trindade é una, um só. E ali é o próprio Deus assumindo o pecado no meu lugar, no seu lugar. É o próprio Deus que se entrega para que você tivesse a oportunidade de salvação. Nós vivemos numa época em que as pessoas só querem fazer o que é agradável, o que é prazeroso. Poucos são aqueles que entendem que precisa fazer alguma coisa a mais. E o que Jesus está olhando para a gente e falando é: mesmo que seja difícil, há momentos que você precisa fazer o que é necessário ser feito, o que é importante ser feito, não só aquilo que lhe dá prazer. Há momentos em que a aprovação é a vontade de Deus, e nesses casos, como Jesus, a única coisa que nos cabe fazer é orar e nos colocar na presença de Deus e clamar para o Senhor que nos dê força e orientação, e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e reforçar a ciência do nosso amor por Ele. Nós podemos colocar diante de Deus as nossas necessidades, irmãos, e é isso que Jesus está fazendo, as nossas expectativas, mas sempre sabendo e consciente de que não é a nossa vontade que deve prevalecer, porque nós não somos nada, vasos de barro não podem mandar naquele que o criou. Nós somos apenas vasos de barro na mão do Senhor. E como criaturas, nós precisamos entender que quem controla a nossa caminhada é o nosso Criador. Talvez uma pergunta precisa ser feita, e você precisa refletir: você estaria disposto a sofrer o dano por amor, caso isso viesse a ser necessário? Você estaria disposto a pagar o preço por alguém que você ama? Não vou pensar nem nos inimigos, mas você estaria disposto a pagar o preço por alguém que você ama, caso isso fosse o melhor para ela, e você sabendo que o seu sofrimento traria felicidade, amor e paz para aquela pessoa em momento futuro? Você estaria disposto a sofrer o dano? Jesus fez. Talvez a sua resposta fosse: depende da pessoa. Depende da pessoa. Talvez você até sofreria por um filho, pelo seu pai, pela sua mãe, por algum parente mais próximo. Mas Jesus sofreu tudo isso por alguém que não era merecedor, que estava rejeitando a Ele, e que ainda se dizendo seguir por várias e várias vezes, nega
esse amor de Cristo. Pedro negou com palavras, os outros discípulos negaram com atitudes, Judas vendeu o seu melhor amigo. E mesmo Judas tendo essa atitude, no momento ali da última ceia, Jesus lava os seus pés. Como se estivesse dizendo, você tem mais uma oportunidade de não fazer aquilo que você está para fazer. Jesus sai dali e volta para orar mais uma vez. O versículo 37 vai dizer: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. É provável que já fosse mais ou menos meia-noite ou mais tarde um pouco, e havia sido um dia muito cansativo para todos os discípulos. Se você se lembrar, eles tinham voltado a Jerusalém, os líderes religiosos estavam já declarando que iria persegui-lo. Ele volta a Jerusalém, tem todo o preparativo da última ceia, todo o impacto emocional, o cansaço físico de preparar aquela refeição, o impacto emocional daquilo, tudo que Jesus disse, e eles puderam viver o ato de Judas de sair dali para vender, entregar Jesus ali, preparar ali um momento para entregar Jesus. Certamente tinha sido um dia daqueles que a gente fala assim, chega em casa e você fala, eu não aguento mais, eu quero tomar um banho e dormir. Ou talvez seja aquele dia que você fala, eu quero tomar um banho, deita na cama só para respirar e acorda no outro dia porque não deu tempo, está tão cansado, tão fatigado que nem um banho deu tempo, esgotado. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido ali com aqueles 3 ali. Mas a ordem de Jesus era para uma vigilância, vigiar e orar, vigiar e orar. E a expressão colocada aqui está indicando que isso precisa ser feito de forma contínua. Não é apenas quando você está bem, quando você está descansado, quando você está feliz. Ele está falando vigie e ore o tempo todo. Vigie, porque a vigilância vai nos mostrar, identificar os momentos de tentação, de provação, e a oração vai servir para que você consiga pedir forças para vencer essas tentações, esses momentos. Mas se você não vigia para saber e conseguir identificar a tentação, discernir aquilo que é a tentação que vai te afastar de Deus, você não vai conseguir orar pedindo força para ser liberto, porque simplesmente você não viu. Por isso Jesus fala, sejam constantes nisso. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Se fosse, era mais fácil, seria palpável, seria visível, material. Mas a nossa luta é contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E se é espiritual, nós precisamos saber que essa vigilância e oração precisam ser redobradas constantemente, precisa ser cuidada, não podemos vacilar. Talvez você tenha chegado aqui, mas veio com um coração, seu coração não está tão na presença de Deus, não está ardendo, desejando tanto a presença de Deus. Talvez você até trabalhe para Deus, mas está fazendo sem paixão, sem vigor, sem um amor verdadeiro. A esses e a cada um de nós, a palavra de Deus é: acorda, acorda. Efésios 5,14 vai dizer, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Só há um caminho. Estar desperto não é viver na sonolência, achando que tudo é normal, que tudo vai se resolver com o tempo. Irmãos, eu costumo brincar com meus alunos na faculdade que se tempo curasse, farmácia vendia relógio. E a gente vive como se isso fosse verdade. O que cura é você buscar e se dobrar na presença de Deus. O que vai trazer a cura é você estar desperto, vigilante em oração. 1 Tessalonicenses 5,6 diz, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejam sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. O verso 38 vai dizer assim,
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos queriam permanecer fiéis, mas eles estavam enfraquecidos, porque não se prepararam, não vigiaram e foram surpreendidos pelas tentações. É interessante que eu escuto muita gente justificando as fraquezas e os pecados, às vezes recorrentes. Pecou e peca de novo. E aí quando você vai conversar, você fala, pastor, mas a carne é fraca. E tira o versículo do contexto. O que Jesus está falando e ele está alertando é, saiba de uma coisa, a sua carne é fraca. E para que você não use como desculpa de que a sua carne é fraca para viver pecando, ele continua dizendo, a sua carne é fraca, então você precisa fortalecer o seu espírito. Porque mesmo que você tenha uma carne fraca, se o seu espírito está fortalecido, o seu espírito não vai permitir que você tome atitudes que te levem para longe de Deus. Mas se o seu espírito for tão fraco quanto a sua carne, você vai pecar. E vai pecar de novo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação é para aqueles que andam segundo o Espírito. E se você está acompanhando os cultos de quarta-feira, nós estamos estudando a carta de 1 João. Ele fala que você revela a sua paternidade, a sua origem, por aquilo que você faz. Aqueles que imitam a Deus, a gente olha e fala, são filhos de Deus. Mas se você vive imitando o diabo, repetindo o seu pecado, você está revelando a quem você pertence, qual é a sua origem. A partir do verso 39, Jesus então volta de novo. E ele volta para orar. Eu acho. Não, é aqui mesmo. Retirou-se de novo e orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E veio pela terceira vez e disse, ainda dormis? Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É interessante essas duas expressões que Jesus vai usar aí, o basta e o chegou a hora. Em várias ocasiões Jesus havia predito que esse seria o momento que ele entregaria a sua vida, não seria tomado. Ele estaria dando a sua vida e é isso que acontece ali. Aquele momento era o momento para o qual ele nasceu e veio ao mundo e cresceu. Ele veio para que esse momento da cruz se manifestasse. A sua missão redentora se cumpria a partir daquele momento. Então Jesus fala, basta. Basta. Sabe toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento que ele estava vivendo? Todas as vezes que ele volta, e o texto fala que ele faz isso por 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Agora ele põe um ponto final e ele diz, basta. A vontade de Deus é que eu morra para que você seja salvo. Naquele momento, nesse basta, Jesus assume a posição de servo sofredor. Toma o cálice da ira de Deus em suas mãos. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele queria que Jesus se rebelasse contra o Pai e não cumprisse a vontade de Deus. E certamente aquela luta do Getsêmani se deu no campo espiritual de Jesus ouvindo Satanás e falando, não faça, você tem poder para fazer diferente. E Jesus agora nesse ponto fala, basta, basta. A vontade de Deus precisa se cumprir. O fim da angústia chega, o fim da batalha com Satanás se encerra. Basta, chegou a hora. Judas, eles descem dali daquele local onde eles estavam orando, e Judas chega com os soldados e os líderes religiosos. Mas o interessante, nós vamos ver mais detalhadamente isso semana que vem, não são os líderes religiosos, não são os soldados, não é Judas quem está no controle, mesmo daquele momento da prisão. Quem controla é o Senhor.
o Senhor de todas as coisas, agora se transforma no servo sofredor. O autor da vida se entrega à morte, para que por sua morte eu e você pudéssemos então ter a vida. Aquele que não tinha pecado se faz pecado, para que o meu pecado e o seu pecado pudessem ser perdoados. O que causou sofrimento ao nosso Senhor e Salvador foram os nossos pecados, irmãos, que caíram sobre Ele, que trouxeram pavor e angústia, tristeza profunda sobre a sua alma. Mas agora Ele fala, basta. Eu amo mesmo, eu os amo mesmo, eles não tendo me amado. Foram as palavras de difamação e as mentiras. Foi a imoralidade e o orgulho. Foi o desprezo à palavra, foi a nossa ingratidão, a falta de comprometimento, de contentamento, foi a nossa rebeldia, a nossa falta de amor, enfim, foram os nossos pecados que estavam trazendo agonia e dor sobre os ombros do Senhor Jesus até aquele momento. Nós não podemos imaginar ou considerar que o pecado é só um pecado. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos lembrar que, independente do tamanho que você acha, se você acha que o pecado tem tamanho, porque pecado não tem tamanho, pecado é desobediência, e desobediência é desobediência. Mas às vezes nós atribuímos o tamanho do pecado pelo tamanho das consequências, e a gente fala, não, isso aqui é só um pecadinho. Esse pecadinho trouxe esse sofrimento sobre a vida de Jesus. Os nossos pecados trouxeram sofrimento no passado. Eles são lançados sobre Jesus. Nós não podemos achar que tudo bem cometer mais um erro, mais um pecado. O versículo 42, já no final desse texto, Jesus vai dizer, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E é maravilhoso saber que a nossa salvação não depende das nossas forças. Porque se dependesse, certamente nós estaríamos agindo como Pedro ou como os discípulos, fugindo por não suportar aquilo que era necessário. Graças a Deus, a nossa salvação não depende da nossa fragilidade em nos mantermos fiéis, mas depende exclusivamente do agir de Deus em nossas vidas. Levantai-vos é a palavra que Jesus encerra o texto e é a palavra que Jesus dá a mim e a você. Levantai-vos, levantai-vos, vamos. Hoje o Senhor te chama a olhar para tudo isso que você ouviu até agora, e eu sei que você já conhecia o texto, mas olhar para tudo isso e falar, chega de melancolia. Chega de se achar vítima do mundo. Tem gente que vive achando que o mundo inteiro luta contra ele. Chega de se vitimizar. Chega de ficar dormindo por causa do seu cansaço, porque você está tentando ainda lutar sozinho. Chega de ficar adormecido, espiritualmente adormecido. Jesus já nos falou que nós precisamos vigiar e orar, estarmos atentos para vermos a tentação e fortalecidos pela oração para não cairmos nela. Então chega de estar dormindo, chega de ficar vivendo apenas. Jesus te chamou para ser protagonista. Jesus te chamou para segui-lo, e pelo seu exemplo outras pessoas também o seguirão. O Senhor dos Senhores está dizendo, levanta-te e vamos. Há uma batalha a ser vencida. E Ele chama os seus guerreiros, os seus valentes. Ele não te salvou para você ficar sentado num banco de igreja, para assistir um culto por domingo. Você não consegue entender que o sofrimento é muito para você achar que a vida cristã se resume a ouvir uma pregação aos domingos. O sacrifício foi muito maior. Jesus nos salva para nos transformar em valentes para o seu exército. E como valentes do Senhor, Ele olha para cada um de nós e fala, chega, basta, se levante, vamos, se ponha de pé, seja sóbrio, consciente do seu chamado, da importância das suas lutas. Tudo o que Jesus fez
fez para que você pudesse ter vitória sobre o pecado. E essa deve ser a nossa consciência ao sair daqui hoje. A consciência de ver tudo o que Jesus sofreu, mas a certeza do seu amor para conosco. A certeza de que haverá momentos difíceis, mas nesses momentos difíceis, nós precisamos buscar a Ele em oração. Ele ensinou isso para nós. E nessas horas difíceis não é a nossa vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Se você já teve um encontro com Deus, se coloque de pé e fala: eu estou disposto a seguir e ouvir o chamado do meu Senhor. Se você não teve esse encontro, a hora de fazê-lo é agora. Jesus olha para você e diz: chega, basta. Para que você vai ficar ainda sofrendo como consequência dos seus pecados, se você já foi lavado, se você tem a possibilidade de ser resgatado, se você sabe que em Cristo você pode ter os seus pecados perdoados? Por que insistir ainda num vale de sofrimento? Por que insistir em prazeres temporários que às vezes são prazeres para você, mas que vão trazer grandes danos para a sua família? Esteja disposto nessa hora a pagar o preço e assumir o compromisso com Jesus. Ali no Getsemane, Jesus, mesmo tendo sofrido toda aquela dor e toda a aprovação, e certamente Satanás falando no seu ouvido: mude de postura, faça o que você quer, viva conforme o seu querer, Jesus olha para ele e fala: basta, a vontade de Deus precisa prevalecer na minha vida. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e a considerar, diante de tudo isso que você ouviu nessa noite, tudo isso que nós conversamos. Eu quero lhe convidar a, como Jesus, dizer um basta para a sua vida de pecado, dizer um basta para aquilo que te atrapalha de chegar na presença de Deus. Assim como Jesus, dizer um basta. Chega de causar sofrimento para mim e para os meus. Basta. Basta. Tome uma posição ao lado de Jesus. Seja firme na sua decisão. Mesmo que a sua postura tenha que ser: Senhor, a minha fé não é suficiente, mas eu sei que eu preciso, então mude a minha caminhada, me segure pelas mãos e caminhe ao meu lado. Mas é hora de dizer um basta. É hora de dizer um basta. É hora de você se colocar na presença de Deus e falar: eu quero, eu preciso. É hora de falar: Senhor Jesus, toma os meus pecados em suas mãos e derrama o seu perdão sobre a minha vida. Basta. Basta de fazer a sua vontade e se levante para fazer a vontade de Deus. Se levante para fazer a vontade de Deus. Se esse é o teu desejo, eu vou orar. E enquanto eu oro, eu vou lhe convidar a ficar de pé e a se posicionar, a acertar a sua vida com o Senhor. Se você já o recebeu como seu Senhor e Salvador, diga então: basta, eu quero uma vida de santidade. Eu quero rever a minha aliança, a minha caminhada. Eu quero a vontade de Deus prevalecendo na minha vida e sobre a minha vida, mesmo que eu precise pagar, sofrer o dano. Se você ainda não recebeu como seu Senhor e Salvador, a hora é agora. Ele já fez. O que cabe a você, que ainda não decidiu, é dizer: Senhor, eu preciso.